Quando a gente fala em epilepsia rolândica, vamos entrar aqui no nosso gerenciador de exames. Quando a gente fala em epilepsia rolândica, nós estamos falando das epilepsias que aparecem nesses eletrodos aqui, em crianças. Então, olha só, a epilepsia rolândica, ela vai aparecer nesses eletrodos aqui. Nós deveríamos, alguns estudos mostraram, né, provaram o seguinte, tá? Que nós teríamos que ter mais um eletrodo aqui e outro eletrodo aqui. Seria um C3 baixo e um C4 baixo. A epilepsia rolândica, na verdade, ela viria até aqui. Ela não pega o T3 e o T4. Só que a densidade de eletrodos nossa é baixa. Então, você acaba projetando também o foco rolândico para essa região aqui. Por isso que é chamada de epilepsia com focos centrotemporais. Epilepsia parcial benigna da infância com focos centrotemporais. Epilepsia rolândica ou epilepsia rolândica. Região rolândica é essa região aqui, né, por causa do sulco de Rolando, que a gente estudou na neuroanatomia. Seria essa região. Se a gente aumentasse a densidade de eletrodos, então, a gente veria que que esses focos, eles vêm só até aqui. Isso é importante porque quando você vê uma criança com foco projetado aqui para a região, deixa eu mudar a cor aqui. Ups, você vê um foquinho em criança que pega aqui também os temporais. Como temos poucos eletrodos, você tem que pensar na epilepsia rolândica, mas você tem que fazer um diagnóstico aí diferencial com o que, pessoal? Epilepsia de que lobo? Epilepsia do lobo temporal, né? Criança também tem epilepsia do lobo temporal. Então, a gente vai ter que fazer esse diagnóstico diferencial. Mas, geralmente, criança com foco centrotemporal, o que ela apresenta mesmo é epilepsia rolândica. Não é outra coisa. O mais comum é isso aqui. A gente pode ficar meio que tranquilo quando a atividade de base e a atividade de fundo são normais. Geralmente o que a criança tem é epilepsia rolândica mesmo. Não é outra coisa. Agora, a gente tem que lembrar desse quadro aqui. Você tem ponta ou ponta onda ou onda aguda rolândica. O que é o mais comum? O mais comum é você ter o quadro da epilepsia rolândica mesmo, que é benigna, é parcial, poucas crises, muitas vezes não precisa nem medicar. Você não precisa nem de medicamento. Você tem também crianças sem epilepsia, que também é comum. E você tem a miscelânea depois aqui, né? Epilepsia rolândica, foco rolândico, ponta onda ou onda aguda rolândica. Você vai ver na síndrome de Landau-Kleffner. Você vai ver na ponta onda o status eletrográfico do sono, né? Ponta onda contínua do sono de ondas lentas. Você vai ver na epilepsia rolândica atípica. Qual que é o outro nome da rolândica atípica? Vocês lembram, pessoal? É pseudo-Lennox.
É uma evolução atípica da epilepsia rolândica, que tem, às vezes, causas desconhecidas. Às vezes está relacionada ao uso da carbamazepina, embora isso aqui não contraindique o uso da carbamazepina na rolândica. A gente sabe que a carbamazepina é muito usada na epilepsia rolândica também. Então, ela a existência da epilepsia rolândica atípica, ela não contraindica o uso da carbamazepina, tá? É um medicamento bem usado em epilepsia rolândica quando necessário. Vigília ou sono ou sonolência, pessoal? O que vocês acham desse traçado aqui? Vigília ou sono ou sonolência? Que tal? Quando eu falo vigília ou sono ou sonolência, você já sabe, né, onde é que você vai olhar, né? Primeira coisa que a gente faz, nem sempre está ali, né? Mas eu vou colocar aqui um referencial. Eu vou fazer um referencial completo, mas eu vou fazer assim, quer ver? Eu vou deixar esquerda de um lado e direita do outro, só para ficar mais fácil para a gente. Esquerda, direita. Tá aqui. Na esquerda aqui em cima e direita em azul embaixo e linha média separado ali, tá? O que é que vocês acham, pessoal? Tá em vigília ou tá em sono isso aqui? Quando eu falo vigília e sono, né? O olhinho seu aqui, ó. Como temos mais doutoras, vamos colocar aqui o cíliozinho. Olha aí. Você olha na região posterior, né? Você vê o ritmo alfa. Está presente aqui, aqui desaparece, aqui volta de novo. Então, nós estamos, em verdade, aqui numa sonolência. Desapareceu o alfa, você nota que ele não abriu o olho aqui, né? Então, não foi por causa de uma abertura ocular. Ele realmente aqui está sonolento. Muito bem. Agora sim, surgiu um movimento ocular ali. E, de repente, surge um evento aqui. Vou trazer mais para o meio aqui um pouquinho. Pessoal, este evento, ele está localizado em que região? Eu vou deixar esse eletrodo vermelho aqui para poder dividir a linha média para a gente. Então, vou deixar esse evento aqui. Em que eletrodo predomina isso aqui, pessoal? Quem sabe me dizer? Eu vou baixar um pouquinho a amplitude, mas essas pontas, essas ondas agudas, essas ponta-ondas rolândicas, elas têm alta amplitude, tá? Então, a gente tem que diminuir a amplitude para vê-las bem. Vou colocar até em 20, facilitou mais. C4, beleza. C4. Opa, vamos voltar. Então, geralmente, pessoal, a gente fala que o foco na referencial, por isso que eu gosto da referencial, né? O foco, ele está no eletrodo onde a gente vê a maior amplitude do sinal, tá?